Fala pessoal, tudo jóia? Tudo tranquilo aí? Chegamos na oitava aula. A gente já desenvolveu bastante coisa até agora. Na verdade, a gente então, com a aula 7, a gente encerra o conteúdo do primeiro e segundo módulo. Nós estamos indo agora para o terceiro módulo. Na verdade, agora seria a transição. O conteúdo dessa aula aqui já faz parte do conteúdo já do da nossa P2, né? Então a P1, a prova regimental, vai até o conteúdo da aula da semana passada, da aula 7, e da aula 8 para frente é o conteúdo da nossa prova regimental 2. Tranquilo, galera? Aqueles que estão preocupados em relação à data de prova, etc., a P1 já foi decidido que vai ser na data da prova substitutiva, em junho, se Deus quiser. A gente vai começar então a fazer tudo por lá. Galera, peço que vocês fiquem calmos, a gente está tentando resolver todos os problemas que têm se apresentado da melhor forma possível. Eu venho repetindo isso sempre, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que manter a calma para resolver os nossos problemas. Não adianta a gente emocionar, não adianta a gente tentar tratar as coisas de uma forma não racional, isso não vai resolver nossos problemas, beleza? A gente tem que lembrar que a situação que a gente está passando agora é uma situação absolutamente excepcional, então de fato a gente tem que tentar resolver da melhor forma possível. Beleza? Tranquilo? Bom, então, primeira coisa é para lembrá-los que de fato a aula 8 já faz parte então do segundo bimestre, beleza? Já encerramos o primeiro bimestre, agora o segundo bimestre, esse é o conteúdo da nossa P2, da nossa segunda prova regimental. Então, a hora que a gente começar a trabalhar em tributos em espécie, a gente for trabalhar com imposto, a gente já está trabalhando já então com o conteúdo da P2, da prova regimental 2. Beleza? Tranquilo? Esse é o primeiro ponto. Pessoal, lá no Moodle, eu já tinha falado isso em sala de aula, lá atrás, e agora eu estou falando para vocês diretamente agora aqui nos vídeos. Nós temos o site da editora Saraiva com uma porrada de livro disponível para vocês. Então entra lá no Moodle, tem um linkzinho que ficava um pouco mais escondidinho, agora está lá em cima, tem um link lá dos livros, dos e-books. Vocês podem acessar a qualquer momento, só fazer o login lá na área do AlunoNet, que vocês conseguem, ou mesmo no Moodle, que vocês conseguem ter acesso a todo aquele conteúdo, beleza? Tranquilo? Então acho que isso é uma questão que tem que ser colocada. Bom, então, primeira coisa é a questão dos livros. A outra questão, vieram me perguntar a respeito da entrega do trabalho. Tiago, o trabalho tem que ter o quê? Qual que é o conteúdo do trabalho? Então, vamos lá. O trabalho tem que ter capa, gente. Isso já era para ter resolvido, porque o trabalho era para ser entregue no dia 23, né? Agora para entregar no dia 6, até às 23 horas e 59 minutos. O trabalho precisa ter capa. Além disso, o trabalho ele precisa ter uma introdução, onde eu vou apresentar o problema, o que eu vou estar apresentando, o que eu estou trabalhando, qual que é o conteúdo do meu trabalho, o que eu vou desenvolver. Terceira parte, ele tem que ter uma revisão bibliográfica que os autores estão escrevendo sobre aquele assunto e uma crítica. Fazer uma análise crítica. Pode analisar um problema, vocês podem analisar um caso, vocês podem analisar a empresa de vocês, vocês podem analisar o lugar onde vocês trabalham, vocês podem analisar uma notícia de jornal. Gente, não, isso daí é por conta de vocês, isso é a parte mais livre. Se vocês quiserem desenvolver um tópico de considerações finais, fiquem à vontade também, não é necessário. E, finalmente, tem que apresentar, de fato, a referência bibliográfica, de onde vocês tiraram os autores. Tranquilo isso, pessoal? Alguma dúvida, alguma consideração, depois vocês podem me mandar lá no WhatsApp, beleza? Mensagem no WhatsApp que eu respondo a vocês, ou mesmo na nossa videoconferência. Bom, então, dito isso, vamos pro conteúdo da nossa aula de hoje. Como eu estava dizendo na aula passada, então, só para dar continuidade aqui, né? Pessoal, nós vimos falando sobre vários conceitos, sobre vários elementos da parte geral do direito tributário. Quem que de fato poderia criar tributo, como que era essa forma de criação de tributação, como que
o legislador podia criar tributos, poderia ter iniciativa do Poder Executivo, e assim por diante. Falei sobre fontes do direito, falei sobre doutrina, falei sobre jurisprudência, falei sobre lei, falei sobre costumes, falamos sobre a obrigatoriedade da legislação, falei do princípio da nonagesimal, princípio da anterioridade e assim por diante. Falei sobre vários assuntos. Na aula passada, nós falamos então do conceito de tributo. Então, só para retomar aqui rapidamente, o tributo, pessoal, ele decorre então de uma função do Estado, que é a exigência de uma prestação pecuniária, portanto, de um pagamento de valor em grana, que não decorre de uma sanção, de um ilícito penal, e que de fato decorre de um ilícito penal, ou civil, ou uma infração à lei, portanto, de um ato ilícito, não decorre de um ato ilícito, e que está previsto na legislação. Então foi essa a introdução da aula passada. E que eu disse para vocês é o seguinte: o tributo é gênero. Dentro do gênero tributo, nós temos várias espécies. Nós temos várias espécies tributárias. Eu falei para vocês que nós tínhamos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, nós temos as contribuições previdenciárias e nós temos os empréstimos compulsórios. Temos outras espécies tributárias? Temos, mas essas são as principais e são elas que a gente vai estudar, principalmente os impostos e taxas, que de fato é aquilo que a gente vai mais ver na realidade. Também contribuições de previdenciária? Também. Ah, Thiago, o empréstimo compulsório e a contribuição de melhoria. É também uma espécie tributária, mas a gente não enxerga ou não verifica ela com tanta frequência na prática. Então, vou falar delas? Vou, rapidamente, mas não vai ser objeto da gente aprofundar. Eu acho que por conta do nosso tempo, é muito mais interessante a gente trabalhar com impostos, beleza? Então, vamos começar aqui, de fato, apresentando o conceito de imposto. Gente, mais uma vez, o nosso Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar que traz regras gerais sobre o direito tributário, como eu já falei isso para vocês N vezes, ele vai trazer para a gente no artigo 16 do CTN, então toda vez que aparecer CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele vai trazer para a gente então um conceito de imposto, que é uma espécie tributária. Ele vai dizer, que imposto é o tributo, como eu já tinha falado para vocês, cuja obrigação, o fato de eu ter que pagar o imposto, tem por fato gerador, portanto, uma circunstância fática que determina a criação do imposto, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Então, não exige uma atividade do Estado específica relativa ao contribuinte. Não, Thiago, tá, você leu a lei, agora me explica, o que isso quer dizer? Então, veja bem, gente, o fato de eu ter que pagar imposto e não taxa, o fato de eu ter que pagar imposto decorre única e exclusivamente da ocorrência de um fato gerador. E esse fato gerador não implica, em hipótese alguma, uma contraprestação do Estado. Então veja bem, eu tenho que pagar IPTU porque eu sou proprietário de bem imóvel. Eu tenho que pagar IPVA porque eu sou proprietário de veículo automotor. Eu tenho que pagar imposto de renda porque eu tive acréscimo patrimonial, porque eu tive aumento da minha riqueza. O fato de eu pagar para o Estado esse valor não implica dizer que o Estado vai ter que dar uma contraprestação para aquele que contribuiu com o Estado, para aquele que pagou o imposto. Então veja bem, o raciocínio seria mais ou menos assim, e isso é senso comum, as pessoas falam assim, eu paguei o ano passado, somando todo o imposto meu retido na fonte, eu paguei 7, 8 mil reais, e eu quero que o Estado então me pague em contraprestação, na prestação de serviço público, também os 8 mil reais. É esse o raciocínio que vale para imposto? Não, não é esse. O dinheiro que todo mundo paga para imposto vai para o cofre público. E aí o Estado vai redistribuir aquele valor. Lembra que a gente falava sobre arrecadação, gestão e despesa do Estado, despesas públicas? Então passa exatamente por isso. O Estado ele não tem que dar uma contraprestação específica porque o indivíduo pagou uma determinada quantidade de imposto. Então, eu não tenho um fato gerador que está vinculado a uma atuação do Estado.
gente, para imposto, e isso é diferente para taxa, que nós falaremos daqui a pouquinho. Então eu espero que essa parte tenha ficado bem clara, mas a gente vai falar isso também na videoconferência. Bom, então existe uma diferença entre impostos, taxas e contribuições de melhoria. Qual que é a diferença entre impostos, taxas e contribuições de melhoria? Como eu já acabei de antecipar para vocês, para impostos, eu não tenho uma contraprestação imediata do Estado. Agora, taxa e contribuição de melhoria eu tenho. Só para dar um exemplo para vocês, a gente vai trabalhar isso com mais calma mais para frente. Já ouviu falar da taxa de bombeiro? Da taxa de inspeção do bombeiro? Quando eu vou abrir uma empresa, eu tenho que chamar o bombeiro para ir lá na minha empresa para ele verificar, então, como que está se desenvolvendo todos os elementos de segurança para cliente, para meus funcionários, etc. Se eu estou colocando luz de LED, indicando saída de emergência, se eu estou indicando, então, corrimão onde tem escada, se eu estou indicando onde tem rampa, e se eu tenho extintores, se eu tenho, de fato, um sistema de combate a incêndio, assim por diante. Então, o corpo de bombeiro ele vai lá para verificar se está tudo de acordo, se está tudo bonitinho. Beleza? Ótimo. Quando o corpo de bombeiros ele vai no meu estabelecimento comercial, eu tenho que ir lá e fazer o pagamento de uma taxa, chamada taxa de bombeiro. Vocês percebem que nessa situação, o bombeiro foi lá no meu estabelecimento, eu individualizo a prestação de serviço do Estado. Ele está exercendo uma função de poder de fiscalização, chamado poder de polícia, que nós falaremos daqui a pouco. E nessa hipótese de poder de polícia do Estado, o Estado está prestando serviço diretamente para mim, enquanto contribuinte. Então, nessa hipótese, eu tenho uma contraprestação específica do Estado. O imposto é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu não tenho uma contraprestação específica do Estado para mim, enquanto contribuinte. Não. Só o simples fato de eu ser proprietário de veículo automotor eu tenho que pagar. Mesmo que eu não venha utilizar, porque o dinheiro que seria utilizado, que seria destinado do IPVA, seria para a manutenção das rodovias, não é isso? Mesmo que eu não tenha utilizado um dia uma rodovia, eu tenho que pagar IPVA. Agora a taxa não. A taxa ela exige uma contraprestação do Estado. Da mesma forma a contribuição de melhoria. O que é a contribuição de melhoria, Thiago? Só para a gente explicar rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou falar isso também com vocês quando a gente for falar na videoconferência. Contribuições de melhoria, ela decorre quando o Estado ele vai lá e presta um serviço, ele realiza uma atividade, uma atividade pública, um serviço público, e aí ele acaba enriquecendo o patrimônio de uma outra pessoa. Por exemplo, eu vou lá e crio um centro oncológico no bairro X de Marília. Tudo com investimento público, cria um grande centro, etc. Eu tinha um salãozinho lá, uma vendinha, uma pequena venda. E por conta dessa obra pública, o meu patrimônio ele aumentou de preço, valorizou. Então, como eu não posso ter um enriquecimento, um aumento de patrimônio sem ter uma razão para isso, que nós chamamos no direito de enriquecimento sem causa, o Estado pode ir lá e exigir um pagamento de um tributo. Mas vocês percebem que aqui também existe uma contraprestação específica para o contribuinte? Então isso é muito importante. A taxa e contribuição de melhoria, existe uma contraprestação imediata do Estado pro contribuinte. O imposto não exige. O fato gerador que implica a criação do imposto não exige uma contraprestação imediata do Estado. Já de taxa e contribuição de melhoria, sim. Tranquilo? Beleza? Eu acho que essa parte é uma parte absolutamente importante. E mais um detalhezinho aqui para o nosso quarto slide, último slide desse vídeo, é que para a criação do imposto, a situação sobre a qual ele vai incidir, ela tem que expressar um conteúdo econômico. Tiago, o que isso quer dizer? Veja bem, quando eu falo de propriedade, eu tenho o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. O fato de ser proprietário de um imóvel, isso implica dizer que tem grana envolvida. O fato de eu ser proprietário de veículo, isso implica dizer que tem grana envolvida na propriedade do veículo. O fato de eu circular mercadoria, a circulação da mercadoria, implica dizer que tem operação financeira. Veja bem, o simples fato de eu levar uma mercadoria daqui para a casa da minha mãe, implica dizer que tem um movimento financeiro? Não necessariamente.
Mas o que eles estão dizendo é que toda vez que isso ocorrer dentro de uma operação financeira, por exemplo, no contrato de compra e venda, tem um fator econômico aqui. Então o imposto ele sempre vai estar vinculado a um fator financeiro, a uma operação financeira. Então é isso que ele está querendo dizer, a situação que se baseia o imposto, sobre o qual ele incide, ele deve expressar um conteúdo econômico. Beleza? Sempre em relação a uma grana. Então o fato de eu tocar uma música por si só, isso não quer dizer nada, mas vamos imaginar que eu tenho um talento, coisa que eu não tenho. Mas vamos imaginar se eu tenho vontade. Mas vamos imaginar que eu tenho talento para tocar uma música e isso começa a gerar rendimento, faturamento com lives no Instagram, né? Gustavo Lima tá lá com não sei quantos milhões de pessoas visualizando ao mesmo tempo a live do cara. Isso implica grana, isso implica dinheiro. Isso pode gerar tributação sobre isso? Pode, mas percebe porque tem um fator econômico aí por cima. Beleza, galera? Entenderam isso aqui? Para o vídeo não ficar muito longo, era isso que eu precisava passar para vocês. A gente volta daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Um abraço, valeu. E outra coisa, só um detalhezinho importante. Não se esqueça do álcool gel, demorou? Tamo junto, até daqui a pouco.